Deus nos chama a refletir beleza e santidade, mas como podemos fazer isso como mulheres cristãs? Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre beleza e santidade. Em Êxodo 28:2, o Senhor Deus ordena que as vestes feitas para Arão, o sacerdote, deveriam ser feitas para glória e ornamento. E aqui a palavra ornamento significa beleza. O Senhor, ele vai determinar uma série de aspectos que vão refletir principalmente a função do sacerdote. Arão era aquele que representava o que levaria o juízo dos filhos de Israel ao Senhor. Ele teria que levar pedras em seu peitoral, em seu coração, justamente para representar o seu posto. Arão era uma antecipação do que viria em Jesus. Arão representava não só a sua tribo, mas toda a nação de Israel, simbolizado pelos 12 nomes das 12 tribos colocados em seus ombros. Versículo 10. 6 de seus nomes numa pedra, os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. E no versículo 12. E porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memórias aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre os ambos dos seus ombros, para memória diante do Senhor. Cristo é aquele que leva o nome do seu povo diante do Senhor. Como sumo sacerdote, Arão era um intermediador entre Deus e o povo, realizando sacrifícios de expiação para cobrir os pecados de Israel. Mas sabemos que isso era apenas uma sombra daquilo que viria em Cristo, porque o Senhor Jesus pagou totalmente o preço pelos nossos pecados. Nós pecamos diante de Deus e Ele é o nosso verdadeiro intermediador. Ele é aquele que de uma vez só pagou totalmente o preço pelos nossos pecados. Glorioso e belo é o nosso sumo sacerdote aos olhos de Deus. Em todo o relato de como o Senhor estabeleceu e decretou que deveria ser feito o tabernáculo, demonstra como tudo apontava para essa beleza. O uso de pedras finas, de ouro puro, verdadeiras riquezas para demonstrar a glória de Deus e como aquilo era sagrado. Nosso amor pela beleza reflete o fato de Deus também amá-la. Somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Nós buscamos beleza na arte, na música, na poesia, na literatura e na vida, na criação. Isso reflete o fato de Deus ter colocado no nosso coração esse anseio por aquilo que é belo. Mas o amor pela verdade e pela beleza coincidem perfeitamente em nosso Criador. Porém, por conta do pecado, que distorce nosso conceito de beleza. O mundo enxerga a beleza de uma forma antagônica àquilo que a palavra de Deus nos ensina do que realmente é belo. Por isso, a gente precisa renovar nossa mente e compreender qual que é a visão bíblica sobre a verdadeira beleza. Beleza deve revelar a adoração. Assim como no relato de Êxodo 28, a declaração de que o sacerdote deveria se revestir de glória e ornamento servia para adorar ao Senhor. A beleza reflete a adoração do corpo de Cristo, adoração nos átrios do Senhor. No dia que estamos reunidos como povo de Deus, no dia do Senhor, demonstra o ápice dessa beleza. Quando a igreja se une para adorar aquele que é a fonte de tudo o que é belo. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Não existe beleza sem santidade. O Senhor, ele demonstra o quanto o pecado não é aceito diante do seu altar. Versículo 43. Estarão sobre Arão e seus filhos quando entrarem na tenda da congregação, ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele, para a sua posteridade depois dele. A única forma de não levarmos iniquidade diante do Senhor é nos arrependermos verdadeiramente do nosso pecado e confiarmos no Senhor. Aquilo que é ímpio, aquilo que é pecaminoso, destrói a beleza. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento.
A cruz do Senhor Jesus certamente não é atraente do ponto de vista humano. A agonia do Senhor e o horror da sua crucificação não são bonitos. Embora aos olhos humanos ela não seja bonita, ela é. Porque nela Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. Bonita porque nela vemos a graça e a justiça de Deus sendo manifestada, em Deus derramando a ira pelo nosso pecado em seu Filho, aquele que é sem mácula, aquele que é inocente e aquele que é o varão perfeito. Ela é bonita porque ela é boa e verdadeira. Vemos esse contraste entre o sofrimento e a beleza. Agostinho e C.S. Lewis falam duas coisas muito interessantes sobre a beleza. Agostinho de Hipona, grande teólogo e filósofo da história da igreja, diz que o coração humano é direcionado à beleza. Nada poderia ser mais bonito do que a obra de Jesus. A obra expiatória de Cristo, que foi prefigurada lá no Antigo Testamento, como vimos em Arão, é o epicentro de tudo aquilo que é verdadeiramente belo. A nossa cultura nos chama a buscar uma beleza que chame a atenção dos outros. Mas Deus nos chama a buscar uma beleza que seja vista aos seus olhos. Em Isaías 28:5 diz assim: Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para os restantes de seu povo. O Senhor já está embelezando a sua noiva. Ele nos vestiu com o manto da perfeita justiça de Cristo. Vivemos no já e no ainda não, porque ainda sofremos com o impacto do pecado nesse mundo. Mas no último dia, em nossa glorificação, toda a criação verá que Deus nos declarou justos e nos fez seu povo. O teólogo Matthew Henry diz que não há maior glória do que Deus reconhecer um povo como seu. A beleza da perfeita justiça de Cristo foi concedida a nós e nos adota como filhos de Deus, cordeiros com Cristo. Lewis observa algo parecido com o que Agostinho falou. Ele diz que a beleza chega por nós por meio de coisas comuns, como músicas e livros, mas na verdade a beleza não está nessas coisas, ela passa por meio dessas coisas. E isso que passa por meio dessas coisas é um anseio. É interessante isso, a gente perceber que isso é algo intrínseco ao ser humano, porque essa é uma oportunidade da gente demonstrar a resposta para esse anseio e ao levar e viver o evangelho. Então a arte tem esse papel fundamental de comunicar a harmonia e a ordem que vêm e são dadas por Deus. Afinal, toda boa dádiva é dada dos céus. Mas nós podemos utilizar do anseio que todo ser humano tem por essa beleza para mostrar qual que é a verdadeira beleza. Afinal, música clássica não nos redime. O bom conhecimento glorifica a Deus, mas ele não revela de forma completa quem Deus é. A criação aponta que existe um Deus. Romanos fala que por isso todo ser humano ele é indesculpável diante de Deus. Afinal, a natureza, a criação, assim como nos mostra Salmo 19, demonstra que há um Deus, que existe um Deus criador por trás da criação. A criação revela a glória de Deus, mas a revelação especial de quem Deus é revelada na sua palavra. A gente pode usar esse anseio pela eternidade colocado no coração do homem para justamente apontar para o único que, de fato, completa esse anseio. E o temor ao Senhor nos leva à beleza. Danosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Como podemos exercer esse chamado a levar a beleza e a santidade a esse mundo caído? A Bíblia fala que onde está o tesouro de um homem, é ali que está o seu coração. Qual tem sido o seu tesouro? Onde você tem gastado o seu dinheiro, o seu tempo, os seus pensamentos? Com o que você tem gastado a sua vida? Será que eu tenho contentamento na forma que Deus me criou? Será que eu reconheço que as obras do Senhor são gloriosas e que Deus fez o ser humano de maneira maravilhosamente assombrosa? Quando não reconhecemos com gratidão que tudo aquilo que temos é dado por Deus e que a nossa ingratidão é uma forma de dizer que nós faríamos melhor, que Deus está fazendo o seu trabalho de forma errada, nós não estamos agindo de forma sã. A beleza, ela é passageira. A gente desgasta essa beleza. Na juventude somos de um jeito, quando chegamos à idade adulta, à velhice, essa beleza vai passando. Mas pelo que nós temos gastado a nossa vitalidade, pelo que nós temos gastado as nossas energias na história da igreja, mulheres cristãs gastaram sua beleza
sua saúde e sua força, ao demonstrar hospitalidade, ao criar seus filhos no temor do Senhor, ao lavar os pés dos santos, ao cuidar dos aflitos e se dedicar a toda boa obra, em vez de agir como a mulher que lisonjeia, a estranha, que com a sua impiedade destrói o seu próprio potencial para ser uma mulher que gasta a sua beleza, de fato, pela razão correta. Porque a vida vai ser gasta de qualquer maneira. Nosso tempo, ele é escasso, nossas energias também. Mas de que forma temos administrado isso como servas de Deus, chamadas a remir o nosso tempo e a, de fato, carregar beleza e santidade em tudo aquilo que a gente faz. Vou falar hoje sobre um exemplo em específico, que é da avó Lloyd e da mãe Eunice de Timóteo. A avó e essa mãe passaram o bastão da fé para Timóteo. Elas inculcaram o evangelho no coração de Timóteo. Souberam o que significa usar da verdadeira beleza como mulher e usaram de forma excelente para glorificar o nome do Senhor. Nós somos chamados a trabalhar fielmente e de forma árdua na nossa santificação. Não na nossa justificação, mas na nossa santificação. Nós somos chamados a trabalharmos para isso. Será que nós temos gastado nosso tempo nos preocupando com as coisas vãs desse mundo, cuidando mais da nossa aparência do que lendo a Bíblia, orando, jejuando e nos preocupando com coisas espirituais? Sobre a santidade, o R.C. Sproul diz o seguinte: que Adonai era o maior título que poderia ser dado a Deus. Até os anjos cobrem seus olhos de tamanha santidade em sua presença. Já não fala que Deus é amoroso, 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 misericordioso, misericórdia, misericordioso, apesar desses serem atributos que o Senhor tem. Mas ela fala que Ele é santo, santo, santo. A nossa vida deve demonstrar Cristo. As pessoas, quando pensarem sobre nós e refletirem sobre aquilo que a gente demonstra na nossa vida, deve ser o Senhor. A gente deve ver uma vida não olhando para as coisas daqui desse mundo, mas olhando para o alvo, prosseguindo para o alvo, que é Cristo. Isso colocará nosso coração no lugar certo, porque a partir do momento que o temor do Senhor é o que nos guia, nosso coração será no lugar certo. As demais coisas, santidade e a beleza, devem ser dois preceitos, devem nortear as nossas ações. É isso, meninas. Obrigada por assistir esse vídeo. Eu espero que tenha te encorajado a viver uma vida mais bela e mais santa. O Senhor te abençoe e até o próximo vídeo.